Olá, bem-vindo a mais uma Change Connection. Eu sou Paulo Severino, um grande prazer receber você e compartilhar com você o papo de hoje. E hoje, o nosso tema é autoconhecimento. E eu quero falar com você sobre como usar os seus filtros mentais a seu favor. Você não sabe ainda o que é filtro mental? Eu vou compartilhar com você, te dar alguma ideia do que isso significa e como é que você pode evoluir de maneira incrível através do autoconhecimento e usando a seu favor os seus próprios filtros mentais. Você já sabe que o meu papel, eu já falei isso para vocês algumas vezes, o meu papel é te ajudar a evoluir. Esta é a minha vocação, é o propósito da minha existência, ajudar as pessoas a evoluírem como pessoa e também no meio da sociedade. E aí, que para isso eu construí esse padrão de pensamento e de desenvolvimento que eu chamo de tríade da evolução pessoal. A tríade da evolução pessoal tem um tripé, óbvio, que é o autoconhecimento, a gestão dos relacionamentos e a competência emocional. E é assim que eu vejo a evolução plena da pessoa, quando ela passa a se conhecer, começa a descobrir a sua estrutura, aquilo que lhe compõe, e aí começa a tomar decisões que vão transformar os seus relacionamentos e as suas questões emocionais. E isso é a tríade da evolução pessoal. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. O tema que eu quero trazer hoje está relacionado a este ponto do tripé da tríade, que é o autoconhecimento. O tema de hoje é como usar os seus filtros mentais a teu favor. Mas para isso, eu preciso te falar o que é filtro mental, quais são os filtros mentais. E assim a gente vai igualar o nosso pensamento, o entendimento sobre este rótulo, né? Para que você possa entender o que eu quero compartilhar com você. Então vamos lá. O que são os filtros mentais? Todas as pessoas enxergam o mundo de uma maneira muito particular. E aquilo que nós enxergamos do mundo está acontecendo para todos, mas a interpretação disso é feita de acordo com os nossos filtros, com a maneira que fomos construídos. Basicamente, existem dois níveis de filtros, né? Eles se subdividem e tal, mas eu quero categorizar em dois grupos. Os filtros fisiológicos e os filtros psicológicos. Nos filtros fisiológicos, a gente está falando da fisiologia mesmo, do nosso corpo, né? Eu estou falando dos nossos sentidos, da nossa visão, audição, tato, olfato e paladar. Eles influenciam na maneira que nós percebemos o mundo. Por exemplo, uma pessoa que não ouve bem, ela tem uma leitura diferente do contexto daquele que ouve super bem. Uma pessoa que não enxerga tão bem assim, ela não percebe todas as coisas que alguém que enxerga percebe. Portanto, ela é construída internamente de uma maneira diferente, porque ela tem um filtro fisiológico diferente. Mas internamente, nós temos uma série de outros filtros que são chamados de filtros psicológicos. Eu fiz uma lista de alguns deles, mas hoje nós vamos falar sobre 3. Então, deixa eu listar. Por exemplo, a memória, os valores, as crenças, as decisões, a linguagem, o tempo, os metaprogramas. Mas eu não quero entrar em detalhe em todos eles. Hoje eu quero te falar sobre 3 filtros mentais que nós podemos usar a nosso favor e eu quero te falar sobre eles hoje. Eu vou te falar sobre memória, sobre crenças e valores. Nós podemos até saber algumas coisas sobre esses filtros, sobre esses parâmetros importantes da nossa vida e do nosso comportamento, mas quando nós aprendemos profundamente do que se trata, nós adquirimos uma capacidade muito maior de lidar com tudo ao nosso redor. Quando você compreende os teus filtros mentais, você está fazendo um exercício de autoconhecimento e, portanto, de desenvolvimento pessoal. Quando você toma consciência e conhecimento desses filtros, você passa a lidar com eles e a usá-los de uma maneira muito mais inteligente e útil, e dessa forma você impacta os teus relacionamentos e você lida melhor com as suas questões emocionais. Tudo bem? Eu já fiz essa introdução do que são os filtros mentais, já te falei dos filtros fisiológicos e dos psicológicos, e aí eu quero te dizer por que é importante você usar
os filtros mentais a seu favor? Pelo seguinte: os nossos filtros mentais afetam diretamente os nossos comportamentos, as nossas decisões, que também é um dos filtros, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos até. Muita coisa, praticamente tudo na nossa vida é afetado pelo filtro que temos, pelos filtros que carregamos dentro de nós. E é por isso que é importante você conhecê-los. Às vezes, esses filtros nos impedem de externar ou externalizar as coisas incríveis dentro de nós. Outras vezes, esses mesmos filtros nos impedem de internalizar coisas que são excepcionais e que podem nos fazer muito melhores. Cria aí na tua mente, né, a imagem de uma peneira, de um filtro. Mas cria um filtro, uma peneira bem fininha, tá bom? Não aquelas peneiras de buracão e tal, uma bem fininha. Esse filtro separa a nossa consciência da nossa inconsciência também. Separa as coisas que nós fazemos praticamente, ou seja, o nosso comportamento, daquilo que nós fazemos de maneira conceitual, ou seja, aquilo que está construído dentro de nós. E então essas coisas passam pelo filtro. E olha, o que nós temos de bom, para ser externalizado, também tem que passar por esse filtro. Então o nosso aprendizado depende desse filtro, o que vem de fora para dentro. A nossa expansão, crescimento e desenvolvimento também passa pelo filtro, é de dentro para fora, precisa passar por este filtro. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Tem muita coisa boa que você pode fazer, pode viver e pode experimentar que você não consegue por causa dos limites deste filtro. Existe muita coisa incrível que você pode aprender, internalizar para o seu bem e para o seu desenvolvimento e que você também não consegue por causa dos mesmos filtros. E é por isso que eu quero compartilhar com você como usar os filtros mentais a seu favor. Eu vou te dar um exemplo. Estava conversando com uma pessoa e ela me falou o seguinte: tive um pesadelo e eu acordei mal. E de manhã eu não queria me levantar, eu não queria fazer as coisas, os meus problemas do passado voltaram todos e eu fico preocupada de voltar para um cenário depressivo. E o que foi que nós identificamos naquele papo? Justamente o efeito dos nossos filtros mentais. Os nossos filtros são ativados durante a nossa consciência. Ou seja, se você está alerta, o teu filtro está ativo. Esses filtros são os mesmos filtros que te impedem de fazer besteira, que te protegem de tomar decisões muito arriscadas, de te colocar em risco, que te ajudam a praticar o que é necessário para a tua sobrevivência, para fugir de uma dor ou para alcançar um determinado prazer, uma determinada realização. Mas eles são ativados na sua consciência. Porque eles fazem parte, na verdade, eles são construídos por aquilo que você recebeu como aprendizado. Então, a nossa mente funciona de maneira ativa ou passiva, de acordo com esses filtros, durante a nossa consciência. Tá bom? Nós estamos alerta, estamos acordados, os filtros estão ativos. Só que quando a gente dorme, uma grande parte desses filtros é desativada. Por quê? Porque nós baixamos a força da consciência. Por que eu estou falando disso? Aquela pessoa teve um pesadelo e esse pesadelo estava relacionado a um problema que ela carregava, que essa pessoa carregava e que não estava resolvido. Quando essa pessoa está acordada, a sua mente está ativa, ela consegue usar os filtros e se motivar e se ocupar e suplantar, ou seja, recalcar aqueles medos, aquelas dores, aquelas angústias, e aí ela se ocupa com um monte de coisa e está alerta e ótimo. Mas, vez por outra, essa pessoa vai dormir, os seus filtros sempre baixam quando ela dorme, e de repente, quando ela acorda, ela está com aquela sensação de fragilidade, de falta de vitalidade, falta de energia. E aí ela se lembra, puxa, aquele problema ainda existe, eu ainda estou carregando esse peso, e passa a manhã inteira triste e chorando, fazendo uma força gigante para se recompor. Olha só,
A gente está falando sobre autoconhecimento e dentro desse tema nós estamos falando sobre como usar os nossos filtros mentais a nosso favor. Como é que você vai usar seus filtros mentais para te favorecer? E por que nós estamos falando isso? Porque os filtros mentais muitas vezes nos impedem de colocar para fora aquilo que a gente tem de bom e também nos impedem de internalizar coisas que são incríveis, excepcionais para o nosso crescimento, mas por causa do filtro a gente acaba não internalizando isso. Eu estava falando sobre como os filtros atuam. E eles atuam na nossa vigília, ou seja, quando nós estamos conscientes, muitos dos nossos filtros estão ativos, super ativos, e eles influenciam as nossas decisões de como nós vamos fazer as coisas, se devemos fazer ou não, se gostamos de algo ou desgostamos, se é possível ou impossível e etc. E eu fiz o comentário sobre o sonho, que é o seguinte: a pessoa tem um pesadelo e passa a manhã inteira chateada, triste, com medo, porque o pesadelo, continua na sua mente enquanto seus filtros ainda são repostos. E é por isso que as pessoas acabam passando um pouco mal pela manhã quando tem um pesadelo. Era sobre isso que nós estávamos falando. E muitas vezes isso causa angústia, não é? Agora, olha só. Os nossos filtros baixaram, não é? A gente foi dormir, grande parte dos nossos filtros mentais desabaram. Então não existe mais muitas oposições. Por isso que, às vezes, no sonho, você faz coisas que naturalmente ou acordado você não faria. Por exemplo, você já deve ter sonhado que estava voando, não é? Então, assim, conscientemente, nós enxergamos as impossibilidades. Mas, quando nós estamos dormindo, esses filtros param de atuar. E é por isso que você pode voar, flutuar e etc. Outra coisa, você sonha que está dando um malho no marido da sua amiga. A sua... Desculpa aí. A sua consciência diz para você que você não deve. Você tem alguns filtros que te impedem de fazer isso. Mas quando os filtros caem, então os seus pensamentos não têm limites. E é por isso que você sonha com coisas que às vezes você não faz. Você sonha com coisas que nem sempre você concorda. Agora veja que coisa boa. Existem muitas soluções que você não enxerga por causa dos teus filtros, mas que quando esses filtros caem, as soluções aparecem. E eu conheço muita gente, Edi é uma delas, que vai dormir e acorda com respostas. Que vai dormir e acorda com histórias, com livros. Ah, eu queria fazer tal coisa. E de repente a solução tá lá. Por quê? Porque a mente dela continua trabalhando sem limites dos filtros da nossa consciência. Tem um texto bíblico que diz assim: os sonhos ou as visões noturnas, são as formas de Deus se comunicar conosco. São as formas de nos conectarmos com o que é espiritual. E o que isso quer dizer? Na nossa consciência, a gente tem os limites da impossibilidade. Mas quando os filtros caem, nós alcançamos o que é divino, nós alcançamos o que é espiritual. E é muito importante nos lembrarmos disso, por quê? Porque tem coisas incríveis dentro de você que precisam ser externalizadas. E tem coisas poderosíssimas que você precisa aprender. E às vezes, os teus filtros te impedem. E é por isso que nós vamos aprender a como usar os filtros a nosso favor. Veja só, nós temos uma série de coisas dentro da gente. Uma série de histórias, uma série de eventos, uma série de experiências. Questões que são nossas, estão dentro da gente. Para vivermos no dia a dia, a gente aprendeu a recalcar muitas coisas. E então nós guardamos dentro de nós e não usamos isso na nossa mente o tempo todo. O que faz isso? Os nossos filtros. Então a gente está super controlado, achando que está tudo ok. Quando o filtro some, aparece o que está dentro de nós. E aí que a gente vai sim sonhar com pessoas que a gente ama, de quem a gente tem saudade. É por isso que você sonha com aqueles queridos que já partiram. Você sonha com amigos distantes, você sonha com os amigos da infância. Gente que a gente tem guardado dentro da gente, mas que a gente não visita normalmente porque nós temos um filtro. Por exemplo, nós temos uma informação religiosa que tratar com as questões dos mortos não é muito bem visto, Só que aqueles que já morreram, eles viveram. E o que eles viveram ainda está em nós. E eu vou te falar uma experiência que eu tive que eu acho que vai ser útil para você e para várias outras pessoas. Logo depois que minha mãe faleceu, eu sonhei com ela algumas vezes. E eu acordava mal, péssimo. Por quê?
porque a lembrança dela me trazia a tristeza da ausência dela. Eu tinha um filtro mental que eu recebi como formação religiosa de que aquilo não era uma coisa bacana. Sonhar com mortos, o relacionamento com mortos era um problema sério para os conceitos cristãos. Só que eu tinha uma memória da minha mãe e tinha saudade. Então toda vez que eu sonhava com ela, eu acordava mal, passava a manhã inteira triste, chateado. Primeiro porque estava com muita saudade. Depois porque eu não podia expressar aquilo livremente. Eu tinha um filtro que dizia que eu não podia fazer aquilo livremente. Eu fui para um evento em que esse líder foi fazer uma palestra e ele falou o seguinte, que teve uma experiência dessa na família dele. E o filho dele procurou por ele e falou, puxa, eu sonhei com a vovó e não sei o que, estava triste, etc. E ele falou o seguinte, olha, você não deve se entristecer, porque sonhar com a tua avó é uma oportunidade para matar a tua saudade, para diminuir a tua saudade. Olha que coisa linda. Até então, o filtro que eu tinha dizia que eu não podia. De repente, o meu filtro foi revisto. E agora eu podia sonhar com a minha mãe livremente e falar dela e me livrar dos embaraços daqueles filtros que estavam distorcidos para viver o que era bom. E eu passei a usar muito melhor e muito mais a lembrança e a memória que eu tinha da minha mãe por causa desta mudança no meu filtro. E eu passei a usar o filtro a meu favor ao invés de contra mim. Então vamos lá, eu vou te falar sobre 3 filtros que você pode usar a seu favor, que você pode usar para superar situações difíceis ou para mudar os limites em que você está vivendo. Eu vou falar sobre memória, crenças e valores. Eu escolhi falar sobre crenças e valores por 2 motivos. Primeiro, porque são termos que você já está se habituando e eles vão servir de exemplo para os demais. E outra porque eles são poderosíssimos no nosso comportamento. E você pode usá-los de maneira mais efetiva e perceber os efeitos disso de maneira mais clara. Então vou falar sobre memórias, crenças e valores. Olha só, esses são exemplos que são assim muito claros, muito efetivos. Agora imagina quanta coisa está debaixo desses seus filtros que acontece sem você perceber. Que quando você se descuida, eles vazam. Então, por exemplo, tem situações que você faz que são prejudiciais a você mesma, que os seus filtros dizem, você não deve fazer isso. E você, quando está de vigília, quando você está atenta, você sabe controlar. Mas quando você se descuida, então aquilo acontece, porque os seus filtros não estão ativos para aquela questão. E é disso que eu quero falar. Saber usar os seus filtros mentais para se reconstruir, para se fortalecer, para evoluir e para ter uma vida de muito maior satisfação do que de frustração, tá bom? A Mirelle comentando com a gente, sonhei com um cachorro me mordendo essa noite. Que medo. Você tem medo de cachorro? Responde aqui pra mim. Não tem medo não, né? A gente em outro momento vai falar sobre isso, sobre os significados dos sonhos. Por exemplo, a Mirelle tá compartilhando com a gente que sonhou que um cachorro mordeu. E aí ficou com medo e tal. Mas normalmente ela não tem medo de cachorro. Ela ficou assustada porque ela tem uma informação, faz parte do seu filtro, que sonhar com cachorro mordendo significa ter alguma amizade falsa por perto. Então o significado do sonho, o que aquele sonho significa para a pessoa, traz para ela um comportamento no dia a dia. Ela normalmente não tem medo de cachorro, o que ela tem medo mesmo é de gente falsa, né? Isso também faz parte dos filtros, das crenças, dos valores, do que nós aprendemos. Sonhar com um cachorro mordendo significa que tem amizade falsa. Isso é uma crença pessoal. Memórias. O que são as memórias? As memórias são lembranças de eventos e sentimentos. Se existe uma coisa que acontece corriqueiramente, a gente vai armazenando isso como comum, então é mais fácil nós guardarmos essa memória. Uma outra forma de guardar um evento, de ter uma memória, é quando você recebe uma informação de maneira muito impactante. Por exemplo, um filme que você nunca viu, aquilo foi tão emocionante que você se lembra dele para contar para todo mundo. A emoção ajuda a sedimentar, a fundamentar, a construir uma memória muito forte. Então, por que eu falei de eventos e sentimentos? Os eventos passam por nós, passam pelos nossos filtros, tanto os fisiológicos quanto os psicológicos, e nós damos para estes eventos um valor dentro de nós. Se for alguma coisa de pouquíssimo valor, acaba sendo dissipado. Se for algo de muito valor, nós armazenamos de maneira mais segura. Sentimentos são as nossas reações às emoções. Ou seja, nós temos uma série de emoções dentro de nós. Quando essas emoções são disparadas, elas provocam sentimentos.
E esses sentimentos são guardados na nossa memória juntamente com aqueles eventos. Você guardou o evento e guardou o sentimento. Tudo bem? Para o bem e para o mal. Então as memórias, elas criam um tipo de filtro em nós que dizem como é que nós vamos agir, o que é que nós vamos escolher, com o que nós vamos nos envolver. Elas trazem aquela sensação da experiência, né? E aí eu quero te dizer como é que você vai usar a memória a seu favor. Olha só, se esta memória é uma memória ruim, prejudicial, você sabe que ao lembrar disso, você se sente limitada, desanimada, com raiva, você tem sentimentos que são prejudiciais a você e que te impedem de evoluir como pessoa, o que você precisa fazer é ressignificar esta memória. Já disse isso várias vezes e quero te lembrar. É melhor carregar o aprendizado do que a experiência. O aprendizado é muito mais leve que a experiência. A experiência é incrível e única. Ela pode ser muito boa, muito ruim, mas ela é única. O que você aprende com aquilo é muito mais leve e você pode usar de muitas outras formas. Agora, se a lembrança, se a memória for uma coisa boa, se for favorável, você precisa aprender a amplificar. Por exemplo, você teve uma experiência super bacana. Aquilo te trouxe um aprendizado, te trouxe uma sensação muito boa. Reconstrua isso. É óbvio que você não vai conseguir replicar o evento, porque toda a experiência, todo evento é único. Mas à medida que você se lembra daquilo que foi bom, você pode amplificar os sentimentos e as coisas boas daquela experiência. Tudo bem? Então, sobre memórias, eu falei o seguinte: as memórias são lembranças de eventos e sentimentos. Se você tiver uma memória que for prejudicial, você precisa aprender a ressignificar. Se você tem uma memória que é favorável, você precisa aprender a amplificá-la. E o que é que isso vai trazer de bom para você? Vai te trazer mais leveza e alegria. Este é o primeiro ponto. E agora eu quero te falar sobre crenças. Vamos lá! Crenças são pensamentos estruturados para nos dar segurança e conformidade. Vou repetir. As nossas crenças são pensamentos estruturados que estão estruturados na nossa cabeça para nos dar segurança e conformidade. Ou seja, as nossas crenças são as coisas que nos motivam a fazer ou deixar de fazer, como certo ou errado, no nosso nível pessoal de comportamento e de decisão. A gente pode desenvolver várias, a gente pode aprender e desaprender, a gente pode usá-las de várias maneiras. Um grande risco é que muitas pessoas carregam crenças que elas não conhecem e inconscientemente elas agem, têm comportamentos baseados nessas crenças. Às vezes essas crenças são limitantes, ou seja, elas te impedem de fazer o que você precisa e pode. Elas te impedem de receber o que você precisa e pode. Elas são uma limitação. E quando as crenças são limitantes, você precisa aprender a eliminar ou a ajustar essas crenças. Deixa eu achar aqui uma crença. Manga com leite faz mal? Não, manga com leite não faz mal. Só se você for um esganado, fominha, que come tudo, ou que você come manga verde e depois toma leite por cima, e aí a acidez da manga verde vai coalhar o leite dentro de você, e isso vai te fazer mal. O problema não é manga com leite, o problema é o contexto. Mas muita gente não aproveitou isso porque sempre acreditou que fazia mal. Outra coisa, tomar banho depois do almoço. Teve gente que chegou em casa falando que fulano morreu porque tinha acabado de almoçar e foi tomar banho. Banho depois do almoço não mata. O que mata, eu já falei sobre isso uma outra vez, né? É você desviar a energia da digestão para uma atividade muito forte como a natação, por exemplo. Então não dá para você ir tomar banho de praia, banho de piscina, porque geralmente você vai nadar. Você vai desviar a energia da digestão para outra atividade física. Então não é só banho, não é só nadar e mergulhar, é jogar bola, é fazer corrida. Isso vai te dar uma congestão e pode fazer muito mal e pode colocar a tua vida em risco, tá bom? Acreditar que todo relacionamento é ruim, que todo casamento tem problema. Olha, o casamento não precisa ser um problema. E quando a pessoa acredita, ela traz problema para o seu casamento, porque é uma crença que coloca nela um comportamento. Se todo casamento tem problema, o meu casamento tá bom demais, é melhor eu arrumar um problema. Vamos lá! Eu te falei sobre crenças, não é?
Então, se as crenças são limitantes, você precisa aprender a eliminá-las ou a ajustá-las. Por que eu tô falando de ajustar? Porque às vezes essa crença te limita porque você não a compreendeu. Você recebeu uma informação e está vivendo na superfície dela. E aí ela se torna um limitador para você, se torna um problema para você. Então é preciso, se você identificar que essa crença é limitante, você precisa eliminá-la da tua vida ou ajustá-la para que ela se torne uma crença potencializadora. Agora, se for uma crença potencializadora, você precisa fortalecê-la ainda mais. Você precisa amplificá-la ainda mais. E você precisa replicá-la. Se você tem uma crença que te ajuda a evoluir, você precisa entender como ela funciona e construir uma crença parecida com ela. E vai multiplicando. E você vai ter muito mais crenças que te potencializam do que aquelas que te limitam. Então, crenças são pensamentos estruturados para nos dar segurança, né? Firmeza, segurança, assertividade e conformidade, ou seja, para que a gente esteja de acordo no contexto e etc. Agora, as crenças limitantes nós precisamos mudar, eliminar ou ajustar. E as crenças potencializadoras nós precisamos fortalecer e replicar. O que é que você ganha com isso? Você ganha realizações e você ganha aprendizagem. Muito bem, a terceira coisa que eu quero te falar são os valores. Os valores são os conceitos mais importantes na base da nossa identidade. Aquilo que a gente é, o que a gente faz de olho fechado, o que a gente jura por Deus, o que a gente põe a mão no fogo, são coisas que estão na nossa base, são os nossos valores. Para eu usar os valores a meu favor, eu preciso conhecê-los. Como é que são construídos os valores? São construídos principalmente porque recebemos de pessoas extremamente importantes para nós, os nossos pais, nossos líderes, nossos orientadores, etc. E nós recebemos uma informação que são tão fundamental e que elas dão certo tipo de resultado e nós nos apoiamos e nos construímos sobre esses valores. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de questionar os seus próprios valores. Porque tem medo que, ao questionar os seus valores, a sua construção caia inteira. Tem medo de testar a sua base. Será que essa base está firme? Não, não mexe não, porque vai que não está firme, aí a construção inteira cai. Tem uma expressão de Jesus nesse sentido. Você deve construir a sua casa sobre a rocha. Porque se você constrói sobre areia, ela não tem firmeza. Virão os ventos, a chuva, as ondas e essa casa vai ruir. Mas quando você constrói sobre a rocha, ela está muito bem fundamentada, ela tem firmeza. E os nossos valores, às vezes eles não são tão fortes assim, mas nós sofremos porque nós não os questionamos, não sabemos de onde veio, não sabemos por que são importantes, nós simplesmente damos para esse valor um peso altíssimo, fortíssimo, muito profundo, muito caro, muito alto, e nós tratamos isso como uma relíquia, como uma coisa extremamente preciosa, sem entender do que se trata. Tem um texto bíblico que diz que ninguém pode nada contra a verdade, senão em favor dela. Então, quando você questiona alguma coisa, você não está trazendo qualquer prejuízo para aquilo que é verdade. O máximo que vai acontecer é fortalecer aquilo, se aquilo for verdade. E se não for verdade, é melhor que você se limpe. Eu preciso então me lembrar que é importante que eu questione os meus valores, porque o máximo que vai acontecer, o que é? Eu vou verificar se ele é verdadeiro. Se não for verdadeiro, talvez não seja suficiente para mim. Mas se for verdadeiro, ele vai suportar ainda mais do meu crescimento. É por isso que eu preciso olhar com clareza para os meus valores e usar este filtro como um recurso de evolução pessoal, que me faz cada vez melhor na minha caminhada, na minha evolução e no meu crescimento. Tudo bem? Então olha só, o que eu devo fazer? Valores são conceitos importantes na base da minha identidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entenda o princípio e o resultado. Presta atenção. Entenda o princípio e o resultado deste valor. Muitas vezes, nós sofremos porque vivemos só a parábola. E eu quero reforçar que parábola não é lei. Existem muitos princípios que nós somos ensinados, mas nós não assimilamos esses princípios porque nós estamos presos nos exemplos. Estamos presos
na parábola. E a parábola só vai até o final da história. É importante que você conheça os princípios. Quando você sabe a parábola, de vez em quando você cumpre o princípio, mas quando você sabe o princípio, você cria muitas outras parábolas para reforçar aquele princípio. E é no princípio que nós temos firmeza. Por isso, se você tem um valor sobre o qual você está construída, você precisa questioná-lo para entender o princípio. O que é que este valor te ensina? O que é que esse valor agrega? Como é que ele te sustenta? E então você vai ver também o resultado. Todas as vezes que você pratica e se apoia nesse valor, qual é o resultado? Todas as atitudes que eu tomo baseado nesse valor, qual é o resultado? Você precisa entender qual é o princípio e o resultado. A outra coisa a respeito dos valores. Eu estou falando de questionamento e eu quero reforçar. Questione os valores até que ele chegue ao nível de inegociável. O que eu estou querendo dizer com isso? Exemplo, tá? Eu aprendi 5 valores. Todas as vezes que eu olho para estes princípios, eu sei que eles me sustentam. Alguns estão mais ou menos, outros estão super firme. Eu tenho resultados dele, eu estou estudando isso, né? Quais são os princípios e quais são os resultados. Então, toda vez que eu pratico um princípio, eu tenho um determinado resultado. E eu quero saber se é isso que eu quero viver. Agora, eu preciso questioná-los. Se eu questiono esse princípio e ele não é verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou aprender a substituí-lo. Eu vou fazer escolhas. Porque eu não posso viver de acordo com algo que não me sustenta de verdade, que só me coloca para baixo. É por isso que eu preciso questionar. Mas, se eu questionar e encontrar este valor, este princípio verdadeiro, sólido, firme, eu posso me apoiar nele. E todas as vezes que eu questioná-lo, eu vou saber o quanto ele me suporta, quais são os princípios e o que ele produz na minha vida. E eu vou questionar e vou aprender, e vou questionar e vou aprender, e eu vou me apoiar nele com maior segurança e com muito melhores resultados. É por isso que você deve questionar. E isso até quando? Até ele chegar no nível de inegociável. Quando alguém disser assim, olha, se você abrir mão desse valor, você vai alcançar tais coisas. Se esse valor for negociável, é porque ele não é tão firme assim. Você precisa questioná-lo até o ponto de dizer, eu não abro mão deste valor. E não só por causa de tradições ou porque alguém me ensinou, mas porque eu questiono o tempo todo e ele é o fundamento da minha identidade. Quando você questiona os seus valores, você constrói uma base muito mais sólida para o teu desenvolvimento como pessoa. Aprender sobre os seus filtros mentais te dá não só poder para evoluir, como te dá capacidade para se relacionar melhor e lidar melhor com as suas emoções. O autoconhecimento é uma oportunidade incrível para que você construa base sólida para o teu crescimento. Muitas pessoas crescem como ramos, não é? Como ramos rasteiros. Elas espalham e parece que está frondoso, mas não tem profundidade e então logo resseca e morre. Mas quando você se conhece, você coloca suas raízes de maneira mais profunda. Você entende melhor aonde você está apoiada para crescer. Isso te dá um poder de relacionamento incrível. Isso te faz enxergar melhor como as pessoas te tratam e como você espera ser tratada. Isso te dá valor diante dos olhos dos outros, não para que as pessoas te ovacionem ou que você se sinta demais, mas para que você seja pleno, para que você se sinta bem a despeito da escolha dos outros, para que você não se sinta menosprezado ou menosprezada ou inferior, para que você saiba exatamente que a tua evolução é a tua evolução, não a evolução de alguém que te influenciou. É por isso que é importante que você se conheça, que você questione os seus valores, que você trate as suas memórias e que você use as suas crenças, use os seus filtros mentais a teu favor para a tua evolução. Tá bom?